Olá, amigos e irmãos que estão aí participando desse estudo. O tema de hoje é uma pesca para o mestre. Vamos estudar sobre a parábola da pescaria. O texto bíblico está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 47 até o 50. Diz o seguinte: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam os peixes ruins para fora. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, vão separar os perversos dos justos e vão lançar os peixes ruins, na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, essa parábola aqui contém alguns símbolos e a gente precisa ver o que representam esses símbolos. Por exemplo, diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que se lança aí para pescar. O que representa essa rede? O que representa o mar, o lugar onde essa rede é lançada? Além disso, ali aparecem os peixes. O que representam esses peixes? Também, embora não esteja de maneira explícita aí na história, mas de maneira implícita, a gente vê também alguns outros elementos, símbolos. Por exemplo, tem alguém que está lançando essa rede, ou seja, tem alguém que é o pescador ou os pescadores. A quem representam os pescadores? Se os pescadores estão pescando e estão no mar, como que eles chegaram até o mar? Obviamente, eles estão em quê? Eles estão em um barco. O que representa o barco? E disse que na pesca se apanha todo tipo de peixe. Tem peixe bom e peixe ruim. Eu chamo assim, peixe com escama e peixe de couro. Peixe que presta e peixe que não presta. O que simboliza isso? Disse que depois da pescaria, depois que termina aqui a pesca, todos esses peixes são levados até a praia e ali agora se separa. Os peixes bons são colocados em cestos e os peixes ruins são jogados aí para o mar. Não presta. Quando que acontecerá isso? Aqui diz que será no tempo do fim. Vamos agora entender o que significam esses símbolos. Sabem? O mar representa esse mundo no qual vivemos. Há uma parábola que é um pouco parecida com essa parábola da pescaria, só que é a parábola da semeadura, onde tem um semeador, por exemplo, que ele vai lançar aí a semente em diferentes tipos de solos. E quando a gente lê Mateus capítulo 13, versículo 38, nos diz que esse campo, onde estão os solos, onde a semente é lançada, representa esse mundo. Assim também acontece na parábola da pesca. O mar é esse mundo, onde vai acontecer a pesca. Agora eu lhes pergunto, o que vocês acham que representa a rede? O que é essa rede que é lançada? Obviamente, é a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho que tem que ser jogado, tem que ser lançado em todas as partes desse mundo. Aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 122, diz o seguinte: o lançar da rede é a pregação do Evangelho. E esse Evangelho congrega na igreja bons e maus. E quando terminar a missão do Evangelho, o juízo efetuará a obra da separação. Na verdade, aqui praticamente já estão todos os elementos da parábola. Mas diz que o fato de lançar a rede é a pregação do Evangelho, o Evangelho que chega até as pessoas. Agora, lhes pergunto, o que vocês acham que representam os peixes? Os peixes, obviamente, são as pessoas, porque a rede é lançada para pegar o quê? Os peixes. E o Evangelho, quando atinge, aí chega até assim, nesse mundo, é para alcançar as pessoas. Obviamente que quando a gente prega o Evangelho, nem todas as pessoas que caíram na rede são peixes bons. Nem todos são peixes de couro. Tem peixe também de escama. Tem peixe bom e peixe ruim. Mas todos são pegados aí quando se lança a rede.
Na verdade, quem já pescou de rede sabe muito bem como que isso é. Você lança a rede, você pega, às vezes não vem apenas peixe. Às vezes vem aí uma pedra, um pedaço de madeira, o que estiver por ali, a rede pega de tudo. Então é isso que está falando aqui. Tá? O evangelho, quando chega até as pessoas, nem todos são peixes de escama. Tem peixe também de couro. Agora, o que representa o barco? É porque tem um barco, né, onde estão aí os pescadores. E quem são os pescadores também? Se você ler Mateus capítulo 4, versículo 19, quando Jesus chama seus discípulos, Jesus lhes disse o seguinte: eu farei de vocês o quê? Eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, esses pescadores aqui da parábola são o quê? São os cristãos, são as pessoas que estão na igreja. Na verdade, tanto os peixes, né, representam as pessoas que vão ser pescados, mas quando elas chegam na igreja, se tornam também o quê? Se tornam pescadores. E aí a gente entende, olha, o barco é o quê? O barco é a igreja. Estamos, assim, os pescadores estão dentro da igreja, dentro do barco, para quê? Para que existe esse barco? Para pescar, não tem outra função. A igreja existe para pegar peixes. A igreja existe para ir até o mar profundo, ir até onde estão os peixes. Quando uma igreja não cumpre essa missão de pegar peixes, não é igreja. Pode ser até um clube de reunião, um grupo de qualquer atividade. Igreja somente é igreja quando está apanhando peixes. E os pescadores deveriam estar em atividade. Agora, não deve nos surpreender que quando o evangelho alcança as pessoas e as pessoas chegam até a igreja, não devemos nos surpreender que nem todos são realmente convertidos. Na igreja existem pessoas que têm escama e tem pessoas que são de couro. Nós não sabemos. Ninguém pode dizer quem é convertido, quem não, quem é peixe de couro, quem é peixe com escama, enfim, ninguém sabe. Mas cada um de nós podemos nos avaliar que tipo de cristão eu estou sendo. E não é o nosso trabalho também separar. Vai ter um momento, quando se separa os peixes bons, uma sacudidura. Mas o nosso trabalho é o quê? O nosso trabalho é lançar a rede. Agora, então já vimos ali todos os elementos e falta apenas o momento quando se separa os peixes bons dos peixes ruins. Aqui está falando do momento quando acontece o juízo. Já no versículo 50 aí de Mateus 13, por exemplo, Mateus 49 e versículo 49 e versículo 50 diz, olha, assim acontecerá no tempo do fim. Os anjos virão, eles que vão separar os peixes bons dos ruins, e diz que os peixes ruins serão lançados na fornalha ardente. Não é o nosso trabalho separar os peixes, esse é um trabalho que Deus fará através dos anjos. Agora, no livro Parábolas de Jesus, na página 123, diz o seguinte: tanto a parábola do joio como a parábola da rede, da pesca, claramente ensinam que não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. O trigo e o joio crescerão juntos até a ceifa. Os peixes bons e os peixes ruins são puxados juntamente até a praia, para uma separação final. Essas parábolas ensinam que depois do juízo, olha, há um julgamento. Diz, depois do julgamento não haverá mais graça. A porta da graça se fechou. Quando findar a obra do Evangelho, seguir-se-á imediatamente a separação dos bons e os maus. E o destino de cada classe será fixado para sempre. Enquanto o juízo ainda está em andamento, cada um de nós pode escolher se queremos ser verdadeiros cristãos ou não. Mas chegará o momento quando todos seremos separados uns dos outros. Então, é basicamente isso que está ensinando aqui a parábola. E o que eu quero compartilhar também nesse momento com você são alguns segredos que Jesus deixou na sua palavra, alguns princípios
de como que a pesca deve acontecer na igreja. Não pensem que Jesus apenas nos chama para ser pescadores e nos disse, olha, agora vocês se viram. Vocês veem aí como que vocês vão pescar. Não. Jesus nos chama para ser pescadores, mas Jesus também nos disse aqui, olha, como que se deve pescar, quais são os princípios da pesca. Eu quero nesse momento começar falando do primeiro princípio. O primeiro princípio está em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 4 e 5. Disse assim: Tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O que havia acontecido? Se você ler desde o versículo 1, você vai entender que Pedro e os outros pescadores, eles estavam lavando as redes para ir embora. Haviam pescado toda a noite. Eles não foram preguiçosos, eles trabalharam muito. Trabalharam toda a noite. E não pegaram nenhum peixe. O princípio que Jesus está nos ensinando aqui, que o trabalho árduo não vai garantir o sucesso. Não é que a gente tem que fazer tantos eventos na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser outra coisa, isso que vai dar sucesso. Não. Ali não está o segredo da pescaria. Pedro e seus amigos, eles trabalharam muito, mas fracassaram. Porque o segredo da pesca não depende da quantidade de trabalho. Pedro e seus amigos eram experientes. Eles eram pescadores profissionais, mas não pegaram nenhum peixe. O sucesso na pregação do evangelho não depende da nossa experiência. Pedro e seus amigos sabiam que o melhor horário para pescar é que horas? É à noite. De dia você pega peixe, mas muito pouco. O horário bom para ter uma pesca de sucesso é à noite. É ali que os peixes não vêm, eles vão cair aí nas redes. Pedro e seus amigos sabiam quais eram os pontos estratégicos onde eles deviam lançar as redes. Conheciam todo, mas fracassaram. Sabem, queridos amigos, irmãos, Deus nos chamou para sermos pescadores. Mas o segredo na pregação do evangelho não depende da quantidade de trabalho, não depende da nossa experiência, não depende em usar o melhor barco, não depende em estar nos pontos estratégicos, não. Tudo isso é importante, mas isso não gera o sucesso. Eu fui pastor numa igreja, uma igreja pequena, tinha mais ou menos 8 membros, e já tinha alguns anos que estava esse grupinho aí. E quando eu cheguei, um dos primeiros reclamos que eu ouvi foi, né, olha, nossa igreja aqui é desse jeito porque não temos um local para nos congregar. Sempre nos reunimos aqui nessa casa, um grupinho pequeno, tudo fechado. Mas se um dia a gente conseguisse ter um templo, aí as coisas seriam diferentes. E os irmãos falavam para mim assim, se tivéssemos um templo, a gente lotava a igreja, muita gente iria, tem muita gente que ainda nem se batizou só porque está esperando um templo. Eu falava, não é o templo que vai dar o sucesso. Não é o templo, a estrutura física que vai garantir o sucesso. A gente tem que pregar agora, temos que ir até as pessoas. Mas os irmãos não queriam. Eu lembro que em menos de um ano, se fez um trabalho muito bonito na igreja, a associação ajudou e se construiu o templo. E o templo não estava assim ao 100% com os mínimos detalhes, mas estava bonito, com tudo aí, as janelas de blindex, a estrutura, uma igreja bonita. Tá? Até inclusive tinha o piso de primeiro, uma igreja bonita. E eu lembro que quando ia na igreja, às vezes tinha até menos de 8 pessoas, tinha até 4, 5 pessoas. Por quê? Eu ficava me perguntando, mas cadê os outros irmãos? Os irmãos falavam tanto que quando se construísse o templo, a igreja ia lotar, que o segredo estava em ter um templo bonito. Cadê as pessoas? E eu falei para os irmãos, e cadê as pessoas? E os irmãos falaram, é mesmo, né, pastor? As pessoas não vêm.
Eu falei, o segredo não está no tempo. Queridos amigos, é bom ter um barco bom, mas o segredo não está no barco. O segredo não está na nossa experiência. O segredo não está em pescar no melhor horário. Todos os métodos, os trabalhos evangelísticos, essas estratégias são muito bons. É excelente, mas o segredo não está ali. Às vezes nós procuramos assim os melhores métodos, mas Deus está procurando os melhores homens, os melhores pescadores. E eu vou lhes mostrar agora aonde é que está o segredo. O segredo aparece aqui no versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Veja aonde está o segredo. Disse assim: Jesus entrou em um dos barcos que pertencia a Simão. Perceba que não havia apenas um barco, haviam outros barcos. Mas Jesus entra no barco de Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e Jesus se assentou e do barco começava a ensinar o povo. E depois de ensinar o povo, no versículo 4, agora Jesus disse: bora entrar para o mar, bora pescar. Ou seja, quando Pedro e seus amigos pescaram toda a noite, Jesus não estava no barco. Foi somente Pedro e seus colegas. Mas depois que Jesus entra no barco, vai se assentar e fala para as pessoas, Jesus manda Pedro, diz, vai lá, vai para o fundo, bora para lá. E ali que acontece a maior pesca que já existiu. Aonde que está o segredo? O segredo está em Jesus. Antes não havia sucesso porque Jesus não estava no barco. Mas depois, quando Jesus entra no barco, ali pegaram tanto peixe que o barco quase se afundou. Eu lhes pergunto, por que os discípulos antes não pegaram os peixes? E por que quando Jesus está ali, agora os peixes são atraídos? Porque aqui há um princípio importante. As criaturas reconhecem quem é seu Criador e eles são atraídos pelo seu Criador. Os peixes sempre estiveram aí no mar, mas quando Jesus esteve ali, eles foram atraídos pela presença de Jesus. Assim acontece na missão de pregar o Evangelho. Onde está Jesus, de verdade, os peixes virão, as pessoas serão atraídas pela pessoa de Cristo. Não é a estrutura bonita, não é ter o melhor barco, não é oferecer o que as pessoas querem. Olha, as pessoas gostam de um estilo de adoração um pouco mais, com música mais movida, vamos dar isso. Não é mudar os instrumentos que se usa na igreja, não é mudar a liturgia, não é tirar o púlpito ou colocar a plataforma, enfim. Ali não está o segredo. O que chama os peixes é a presença de Jesus. Eu já ouvi muita gente falar de tudo. Olha, para a igreja tem que ser mais animada, as pessoas aí gostam. Na igreja a gente tem que tirar a plataforma, tem que colocar aí um púlpito aí transparente com luzes. É isso que chama as pessoas. Na igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tirar essa janela, tem que tirar essa porta, tem que fazer isso, aquilo. Ali não está o sucesso. Tem muitos que dizem, olha, o pregador ele tem que deixar de usar uma gravata, tem que usar só uma camisa social, outros falam, não tem que nem usar uma camisa social para se parecer com as pessoas que estão ali, porque isso que chama as pessoas, não está o segredo ali. O segredo na pesca está na presença de Jesus. Aonde está Jesus? Com plataforma ou sem plataforma, os peixes serão atraídos. É um princípio maravilhoso. É isso que Jesus estava mostrando para os discípulos quando estavam começando o seu ministério. O segredo está na presença de Jesus. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Olha, sem Jesus a igreja não faz nada, não podemos fazer nada. De nada adianta ter o melhor barco. Sem Jesus nada poderemos fazer. É Ele que vai dar o sucesso na pesca. Eu gosto muito de uma citação que está aqui no Espírito de Profecia, no livro Ministério Pastoral, na página 16. Aqui, de maneira específica, fala para os pastores, os ministros, mas também fala para, assim, através deles, né, fala para toda a igreja. O seguinte:
Diz aqui o motivo ou a razão pelo qual há tão pouco do Espírito na igreja, o Espírito de Deus tão pouco. O motivo talvez pelo qual a igreja às vezes está desanimada, está assim, tudo morno às vezes, é que os pastores, e não só os pastores, né, todos os membros que trabalham ali, aprenderam a trabalhar sem ele. Ou seja, tem muita coisa que a gente faz, mas fazemos sem a presença de Deus. O Espírito Santo não está ali. E às vezes pensamos, não, falta mais eventos na igreja. Tem que fazer chá de mulheres, tem que fazer encontros de pequenos grupos, tem que fazer aqui retiro espiritual, tem que fazer aqui vigília, tem que fazer aqui luau, tem que fazer uma carreata, tem que fazer aqui caminhada de oração, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem tanta coisa. E pensamos que o segredo está ali. Não que isso seja errado. Tudo isso é bom. Mas o segredo na pesca está na presença de Jesus. Aonde está Jesus, por mais simples que seja o barco, os peixes virão. É Ele que vai garantir o sucesso. Jesus. Não pense que é a liturgia da igreja, que é a pintura da igreja, que é a fachada da igreja, não. Obviamente, a gente tem que cuidar de tudo isso. Mas o segredo está em Jesus. Então, esse é o segundo princípio. Os peixes são atraídos pela presença de Jesus. O terceiro princípio está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Ali diz o seguinte: tendo acabado de falar, Jesus lhe disse a Simão: Simão, vá para as águas fundas. E a todos lhes disse: lancem agora as redes para pescar. Jesus não lhe disse aqui para Pedro: olha, se você quiser, você pode lançar, viu? Ou se você quiser, pode ir lá para o mar. O que vocês acham? Se vocês têm vontade, vocês podem pescar. Não é isso que Jesus falou. Jesus deu uma ordem. Jesus disse: olha, Pedro, vá. Não tem opção, não. Vá. E quando já estão no mar, disse o quê? Lancem. É uma ordem. Ou seja, queridos irmãos, amigos, a questão da pregação do evangelho não é opcional. Não é que se eu quero, eu vou me envolver na pregação do evangelho. E se eu não, não. É uma ordem. Pesca. Vai lá. Lança a rede. Vai dar estudo bíblico. Vai falar de Cristo. É uma ordem. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Ide. Não estou lhe perguntando se você quer ou não. É uma ordem. O trabalho da pesca é uma ordem. Esse é o terceiro princípio. Ninguém pense que vai estar no barco com os braços cruzados. Deus não nos chamou para estar pintando o barco. Deus não nos chamou para estar lavando as redes, embora isso tenha que acontecer, mas Deus nos chamou para pescar. O quarto princípio na pescaria está no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Eu convido que você abra aí sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela jamais voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Jesus disse: olha, assim como quando chove e cai a chuva cumpre o seu propósito, vai regar alguma planta, vai ter algum propósito especial, assim acontece com a minha palavra. Quando minha palavra é pregada, quando a rede do evangelho é lançada, ela jamais volta vazia. Sempre vai trazer alguma coisa, sempre vai atingir alguém. Qualquer trabalho que você fizer, não pense que é um trabalho que é feito em vão. Terá sucesso. Muitas vezes você vai ver no momento os resultados. Outros resultados você verá apenas lá no céu. Mas lembre, a palavra de Deus jamais volta vazia.
Às vezes as pessoas dizem, olha, esse trabalho que aconteceu, esse trabalho, por exemplo, aí, Missão Caleb aconteceu, não teve sucesso. Só uma pessoa, só duas pessoas aceitaram a Jesus, ou talvez nenhuma, foi um trabalho perdido. Não. A palavra de Deus jamais volta vazia. Haverá resultados de todo o trabalho que se faz. Na verdade, Jesus não nos chamou para contar os peixes. Jesus nos chamou para lançar. O demais, deixa com ele. Mas a promessa é que a palavra de Deus jamais volta vazia. O quinto princípio na pesca está em Lucas capítulo 5, versículo 5. Disse assim: Simão respondeu a Jesus: Mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Se dependesse de mim, eu não faria nada. Mas só porque você está falando, só porque você está pedindo, vou lançar as redes em teu nome. Ou seja, o que Pedro está fazendo? Ele está combinando o esforço humano com o poder divino. Se dependesse dele, ele não fazia nada disso, mas ele combina com o poder divino. Em teu nome, na tua palavra eu farei. Devemos entender que o trabalho do evangelho não é uma questão apenas que as pessoas fazem, ou a igreja. Na verdade, é um trabalho, uma missão especial, e a pessoa que está mais interessada nisso é o próprio Deus. Quando nós nos envolvemos na pregação do evangelho, o próprio Deus está envolvido nessa missão da pescaria. Estamos trabalhando junto com Deus. Por isso, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus disse, por exemplo, para a igreja, Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, depois disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ali termina dizendo o seguinte: E eis que eu estarei, olha, eis que eu estarei convosco todos os dias, até quando? Até o fim desse mundo. Quando é que Jesus está todos os dias conosco? O contexto é a pesca. Quando a gente está indo, fazendo discípulos, ensinando, lançando a rede, é nesse contexto que Jesus nos promete: eis que eu estarei convosco todos os dias. A pregação do evangelho é um trabalho onde nos unimos junto com Deus para cumprir esse trabalho. Amém? Agora, o próximo princípio que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas capítulo 5, versículo 7. E eu gosto muito desse princípio. Que maravilhoso. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 7. Aqui fala do momento que eles já pegaram tanto peixe que o barco estava quase para afundar e as redes estavam para se romper. Então fizeram sinais a seus companheiros, que estavam aonde? No outro barco. Aonde é que estava esse outro barco? Estava lá na praia. Lembra nos versículos 4 e 5 que a gente leu? Jesus subiu em um dos barcos que era de Pedro, mas haviam outros barcos que estavam ali. Então aqui diz, então, quando eles pescaram, eles fizeram sinais a seus companheiros que estavam lá no outro barco sem fazer nada. Lavando talvez a sua rede, pintando o seu barco, lavando sua roupa, tomando banho. Pescadores que estavam sem fazer nada, eles fizeram sinais e lhes chamaram. E diz que eles chamaram para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase começaram a se afundar ambos barcos. Qual é o princípio que Jesus nos ensina aqui? Tem muitos pescadores que estão na igreja sem fazer nada, sentados nos bancos, pintando o barco, lavando a rede. Alguns desistiram já de pescar, se desanimaram tanto que estão fazendo outras atividades. Outros não gostam mais de pescar, estão lá na praia feliz, descansando, bebendo água de coco, na sombrinha boa, tomando um banho, e se esqueceram da pesca. Tem muitos, a maioria assim está na praia, sem fazer nada. O que Jesus está nos mostrando? Que devemos cooperar entre irmãos na pregação do evangelho, devemos envolver a igreja,
Sempre na igreja tem alguns irmãos, algumas pessoas, alguns pescadores, que eles sempre estão no fundo do mar. Eles têm que chamar esses que estão aí sem fazer nada. Devemos chamar essas pessoas que estão na igreja, talvez aí sentados, porque não querem pescar, ou porque não tiveram oportunidade, ou porque se desapontaram. Devemos chamá-los para nos ajudar na pregação do evangelho. Toda a igreja deve ser mobilizada. Não é só trabalho de um grupinho. Esse grupinho que já está envolvido deve chamar os outros que estão aí na praia. A parábola disse que pegaram tanto peixe que os 2 barcos se encheram de peixe, quase que os 2 se afundaram. Sabem, queridos amigos, irmãos, há tanto peixe nesse mundo, não é questão de competição nem de briga. É questão de cooperação. Há peixe para todo barco. E quando nos unimos, todos os barcos vão ser cheios de peixes. O que importa aqui é o trabalho. Não há espaço aqui para rivalidade. Aqui apenas há espaço para cooperação, ajuda entre os pescadores. Amém? Envolva na pesca aquele pescador que está na praia. O próximo princípio está aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Esse é o 7º princípio. Diz assim, Lucas, capítulo 5, versículo 8. Esse princípio aqui é a importância de sermos humildes e dar crédito a Jesus. Quando Simão Pedro viu isso, esse milagre da pesca, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pescador. Quem levou os créditos de toda essa pesca? Jesus. Em nenhum momento Pedro disse: uau, eu sou o melhor pescador, olha o que eu fiz, olha a grande pesca que conseguimos com a nossa força, o nosso talento, o nosso trabalho, a nossa capacidade. Eu sou melhor que qualquer outro pescador, eu pesquei mais peixes. Não, aqui não tem competição, aqui não existe exaltação, aqui existe humilhação. Pedro se humilha, se postra na presença de Deus e diz: Senhor, eu sou homem pecador. Ele reconhece que o segredo da pesca é graças à presença de Jesus. Ele dá crédito a Jesus. E assim deve acontecer também na pregação do Evangelho. Não devemos nunca nos comparar com outros. Eu levei mais pessoas para Cristo. Eu pesco mais. Olha, aconteceu isso porque eu sei pregar mais. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não se compare com ninguém. Seja uma pessoa humilde. Se você está tendo sucesso na pesca, não é por você. É porque Jesus está. Toda honra, toda glória tem que ser dada para Jesus. Não para nós. Porque às vezes nós temos essa mania errada, esse grande defeito de nos comparar com os outros e pensar, olha, eu batizei 50, peguei tantos peixes, eu fiz isso, fiz aquilo, plantei igreja, plantei isso, aquilo. Seja uma pessoa humilde. A honra e a glória é para Jesus. Ele que dá o segredo. Humildade. Os próximos princípios, que já estamos chegando aqui no final, o próximo princípio seria aquilo que está no capítulo 4 de Mateus, o versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês o quê? Pescador de homens. Jesus chama o quê? Jesus chama pescadores. Jesus não quer fanáticos. Jesus não quer admiradores, fãs. Jesus quer pescadores. E nós estamos vivendo numa época onde tem muitos fanáticos de Jesus, pessoas que vibram por Jesus, glória a Deus, aleluia, amém, e colocam até algumas frases aí no carro, colocam algumas frases aí na sua foto aí no Facebook, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e está faltando até a roupa às vezes. Não é isso, para isso que Jesus nos chamou, isso é fanatismo. Tem muitos que estão assim nas igrejas, que vibram por Jesus, usam o nome de Jesus como se fosse qualquer coisa. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens.
Então, grava muito bem isso, esse princípio. Jesus não quer fanáticos, Jesus não quer torcedores. Jesus quer pescadores de homens. Amém? Que você seja um pescador, uma pescadora, não uma fanática, uma admiradora. Que você vibre pela pescaria, não por outra coisa. O outro princípio que eu quero mostrar para vocês, e eu acho esse princípio fantástico, e esse na verdade já é o penúltimo, só mais 2 princípios, e eu acho que ali vocês vão estar capacitados para irem até as águas profundas do mar e cumprir a missão que Jesus nos deixou. Esse princípio está aqui no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler aí o versículo 6. Qual é o contexto desse versículo? Jesus fez 2 grandes milagres na pesca. O primeiro, quando iniciou seu ministério, e o segundo, no final do seu ministério, quando ele já tinha ressuscitado, antes dele ir para o céu. Os outros princípios que a gente estudou até agora, aquilo que está em Mateus, Lucas, aconteceram no princípio do seu ministério. Essa pesca que foi assim abençoada, que pegaram tanto peixe que quase os barcos se afundaram, foi a primeira pesca no início do ministério de Jesus. Mas no final do ministério, quando Jesus está quase para ir para o céu, aconteceu outra pesca. E está aqui no livro de João, capítulo 21. Eu vou ler aí para vocês. Vamos ler o versículo 6. Disse o seguinte: Jesus lhes disse, eles tinham também os seus discípulos, tinham tentado pescar, mas não pegaram peixes. E ali aparece Jesus e lhes disse o seguinte: lancem as redes do lado direito do barco, e vocês se encontrarão. Eles lançaram as redes e não conseguiram mais recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Por que eles não conseguiram pegar mais a rede? Porque havia tanto peixe que quase se afundou o barco. Mas aqui vem um detalhe. Jesus lhes disse, lancem do lado direito. Por que deviam lançar do lado direito e não do lado esquerdo? E na verdade, quando eles pescaram, eles tinham lançado a rede para o direito, do lado direito, esquerdo, para frente, para trás, para todo lugar e não pegaram nada. Mas agora aparece Jesus e Jesus lhes disse, lancem para o lado direito. Por quê? A resposta está em um dos meus livros preferidos, que é o livro Desejado de Todas as Nações, a página 811. Disse o seguinte: Jesus tinha um grande desígnio em ordenar-lhes que eles lançassem a rede do lado direito do barco. Tinha um propósito, não é por acaso. Daquele lado, olha, daquele lado estava ele na praia. Por que Jesus disse lancem do lado direito? Porque Jesus estava do lado direito. Disse era esse o lado da fé. Se trabalhassem em ligação com Jesus, combinando seu divino poder com o esforço humano deles, não deixariam de ter êxito. Lancemos as redes do lado direito onde está Jesus. Quando a gente lança as redes onde não está Jesus, com certeza não vai ter peixe. Mas aonde está Jesus, pode fechar seus olhos e lançar a rede, que vai ter peixe. Deus vai te dar o sucesso. Jesus vai garantir o sucesso na pesca. Lança do lado que Jesus está, do lado da fé. Por isso aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32 e 33, Jesus disse, olha, mas eu quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus falou, eu vou atrair a todos a mim. Quando Jesus está na pesca, aonde Jesus está, os peixes vão seguir a presença de Jesus. Nunca esqueça disso. O segredo está em Jesus. E para terminar, a última lição, que é muito importante, está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Disse assim: então eles, os discípulos, arrastaram seus barcos para a praia. Os barcos que estavam carregados de peixe. Deixaram tudo e fizeram o quê? O seguiram. Essa história
parece revolucionária, pelo seguinte fato. Eles tiveram a maior pesca da sua vida. Os barcos lotados de peixe. E quando eles chegam na praia, Jesus lhes disse, olha, sigam-me, vocês vão ser agora pescadores de homens. E diz que os discípulos deixaram o barco, deixaram todos os peixes e seguiram a Jesus. Jesus não lhes disse, olha, vendam logo os peixes, depois sigam-me. Não, é agora que vocês vão me seguir. E diz que na hora eles abandonaram os peixes, o barco, deixaram tudo e para eles o mais importante foi agora o quê? Seguir a Jesus. O que Jesus está nos ensinando com isso? O princípio é o seguinte, a prioridade na nossa vida sempre será a pesca. Você tem que estudar, estude e muito. Tem que trabalhar e muito. Mas o mais importante na tua vida tem que ser a pesca. Eu sempre costumo chamar alguns irmãos nas igrejas e lhes perguntar o seguinte, qual é a sua profissão? Chamo sempre alguns irmãos e falo, qual é a sua profissão? E muitos deles me dizem, pastor, olha, eu sou engenheiro, eu sou enfermeira, eu sou professor. E eu digo para eles diante de toda a igreja, não, vocês erraram de profissão. Vocês não são engenheiros, vocês não são professores, vocês são pescadores de homens. Essa é a nossa profissão. No nosso tempo livre, por dizer assim, a gente é professor. Somos engenheiros, mas a nossa profissão, prioridade, é que somos pescadores de homens. Me entristece muito quando às vezes estamos precisando de pescadores para levar o barco para o meio do mar e chamamos alguém para fazer parte aí do time, algum pescador, e diz assim, olha, não, até que eu gostaria, mas eu tenho que estudar, eu tenho muito trabalho na faculdade, eu estou cansado, trabalho muito, não dá. Sabe o que essa pessoa está falando? Para mim, o mais importante é meu estudo. Não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu não quero nada de pescaria. Para mim, o mais importante é uma festa, um churrasco. Para mim, o mais importante é minha viagem. E, queridos amigos e irmãos, nada é mais importante do que a pesca. Nada deve tomar o lugar da pescaria na tua vida. Seja engenheiro, seja veterinário, seja médico, seja o que você quiser. Mas a tua verdadeira profissão para o qual Jesus te chamou é para ser pescadores de homens. Não deixe que as outras coisas dessa vida, as outras coisas que você às vezes precisa fazer, atrapalhem de você cumprir a sua verdadeira função. Você é um pescador de peixes. É para isso que Jesus te chamou. E a igreja está precisando. Tem barcos bonitos, cujos pescadores estão nas praias, fazendo outras coisas. Tem barcos que estão sozinhos na deriva, esperando que alguém entre e vai para as águas fundas. Jesus quer usar você, quer me usar. Nós somos esses pescadores que Deus vai usar. Te pergunto nesse momento, você gostaria de falar para Deus, Senhor, por favor, faz de mim um pescador. Me use, Senhor, na tua obra, nesse evangelho maravilhoso. Eu quero, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. Agora entendo, Senhor, que é um privilégio ser um pescador e eu quero me gastar na pregação do evangelho, cumprindo a missão. Você gostaria de falar para Jesus te levar para as águas fundas e lançar as redes onde Ele está te mandando? Então vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, que maravilhosa parábola. Que privilégio fazer parte, Senhor, dos pescadores que estão ali lançando as redes do Evangelho. Mas perdoa-nos, Senhor, primeiramente, porque temos negligenciado essa missão. Às vezes, Senhor, gastamos muita coisa em coisas que nada tem que ver com a pesca. Às vezes gastamos tanto tempo, Senhor, em coisas que até são boas, mas que tomam o lugar da pesca. Por favor, Senhor, nos use na salvação das pessoas. Nos leve, Senhor, até o mar profundo. Senhor, queremos lançar as redes onde o Senhor está. Nos dê sucesso, Senhor, na pregação do Evangelho. Queremos, Senhor, que nos encontrarmos com pessoas que estão com fome de Ti. Nos leva, Senhor, até essa pessoa que está com esse desejo de ouvir a Tua palavra. Nos leve, Senhor, até essa pessoa que sente vontade de ir para a igreja e conhecer Tua mensagem.
Nos use, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Entra no barco e vai pescar. Sucesso na sua pescaria. Um grande abraço.